Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Quem está falando aqui é o professor Bruno Braga, professor de matemática. Na aula de hoje eu quero trabalhar um conceito muito importante, na verdade um método muito importante na matemática, que é o método da regra de 3. Um método muito famoso, tá certo? Muito comum para a galera que faz concurso, que quer prestar vestibular, Enem. E assim, eu quero trabalhar hoje tanto algumas teorias como parte prática, fazendo exercícios com vocês, certo? Então vamos lá começar, certo? Primeiro, gente, antes de eu entrar aqui na regra de 3 de forma direta, eu quero falar um pouquinho sobre razões e proporções, certo? Primeiro, começar sobre a razão. Porque a razão, ela é a comparação entre dois números, certo? Eu pego dois números, vou fazer uma divisão entre eles, obedecendo uma ordem, tá certo? E isso eu chamo de razão, certo? Vamos supor que vocês estão inscritos aí num concurso e esse concurso tem 3 vagas, tá certo? 3 vagas. E aí tenho nesse concurso 30 inscritos, tá certo? Gente, se eu perguntar para vocês qual é a razão entre o número de vagas e o número de inscritos, aí vocês vão me responder. Opa, errei aqui. 3 para 30. Certo? Bruno, razão é só isso? Só. Razão é só isso. Claro, eu tenho que obedecer uma ordem. Quem eu falo vem primeiro, que eu chamo de antecedente, que é esse número que fica em cima. Quem vem depois aqui é o consequente. Certo? Bruno, e proporção? Gente, proporção é a igualdade entre duas razões. Eu tenho duas razões, essas razões são iguais. Sei lá, aqui, 1 sobre 2, isso é uma razão. 1 para 2. Outra razão que obedece essa mesma, para mim conseguir uma proporção aqui, sei lá, 4 para 8, tá certo? Isso aqui é uma proporção. Por quê? Porque a proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Eu comecei falando disso porque, para a gente chegar na regra de 3, a gente usa essa propriedade fundamental da proporção. Que propriedade é essa? Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Lembra que eu comparei nesse minuto 1 sobre 2, que era a primeira razão, e a segunda razão era 4 sobre 8. O 4 está para 8, tá certo? Bruno, quem seriam os meios nesse caso? Os meios seriam 4 e o 2. E os extremos? Os extremos seriam 1 para 8. Se eu multiplicar isso aqui, o de azul, 2 vezes 4, 8. Vai ser igual 1 vezes 8, 8. Como é igual, obedeceu a propriedade fundamental das proporções. A regra de 3 é isso, gente. Certo? Eu vou ter 4 valores, eu sei 3 desses valores na simples, Um eu não sei, que vai ser o x no caso, e eu vou descobrir esse x a partir dessa propriedade. Certo? Outra coisa importante que eu falei é a questão das grandezas, certo? A gente define como grandeza, galera, tudo aquilo que pode ser contado ou medido, tá certo? Como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço de alguma coisa, a idade, certas quantidades, tá certo? E outro detalhe também das grandezas, gente, é que quando eu comparo grandezas, eu vou classificar essas grandezas como diretamente proporcional e inversamente proporcional. Ah, Bruno, não sei o que é isso. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais, tá certo? As grandezas diretamente proporcionais, gente, são simples, assim. Quando um aumenta, a outra também aumenta, tá certo? Por exemplo, temos a situação do ferro fundido aí, tá certo? Fundido, tá? O ferro fundido é o seguinte: em 5 minutos, a minha produção de ferro é de 100 quilos, certo? Em 10 minutos vai ser de quantos? 200. Em 15, 300. Vocês estão vendo aí a forma que está aumentando, tá certo? Tudo isso aqui, gente, eu poderia comparar com proporções, ó. 5 para 100. Isso aqui seria uma razão. E essa razão, ela seria igual a 10 para
200, que montaria, como eu tenho a igualdade entre duas razões, uma proporção, tá certo? O que é que eu percebo aqui, né? Que o tempo está aumentando e a produção também está aumentando, tá certo? Então, aqui eu teria grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, continuando ainda nesse tema, mas é o seguinte, ó, essas grandezas diretamente proporcionais, eu posso ter dois casos. Uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou então, também posso ter assim, ó, a grandeza 1 diminui, a grandeza 2 também diminui. O que é importante quando eu estou estudando grandezas diretamente proporcionais é eu entender que o aumento de uma implica no aumento da outra e que a redução de uma, né, porque eu fiquei aqui na frente, implica na redução da outra. Beleza? Agora eu vou falar de grandezas inversamente proporcionais. Se vocês entenderam o que são as grandezas diretamente proporcionais, vai ficar fácil da gente entender o que são as inversas, tá certo? Porque vai acontecer o inverso, né? O que é que acontece? Nas diretamente, quando um aumenta, a outra aumenta. Na inversa, gente, quando um aumenta, a outra diminui. E eu tenho o caso aqui da velocidade, ó. Eu tenho uma situação. Um ciclista faz um treino para uma prova de 1.000 metros contra o relógio. Mantendo em cada volta uma velocidade constante, ele obtém um tempo correspondente conforme a tabela abaixo, certo? Então, se ele for a uma velocidade de 5 metros por segundo, ele faz no tempo aqui de 200 segundos. Se ele for a uma velocidade de 8 metros por segundo, ele vai fazer no tempo de 125. O que é que está acontecendo? Quando eu aumento a velocidade, o que é que acontece com o tempo? Ele diminui, tá certo? Aqui, ó, eles vão diminuir. E essa tabelinha, ela me mostra, né, a relação das inversas. Quando a grandeza 1 diminui, quando a grandeza 1 aumenta, a grandeza 2 vai fazer o quê? Diminui. Esse aqui é um caso de grandeza inversamente proporcionais. E o outro caso é, quando a grandeza 1 diminuir, a grandeza 2 vai aumentar. Porque, né, já até de outra cor aqui, o aumento de uma implica na redução da outra, e a redução da primeira implica no aumento da segunda, certo? Aqui eu tenho um caso de regra de 3 simples e a gente já começa fazendo exercício, certo? Vamos lá. Um motociclista percorre 640 km com 20 litros de gasolina. Beleza. Quantos litros de gasolina seriam necessários para esse motociclista percorrer 800 km? Gente, primeiro, regra de 3. Bruno, tenho que saber as grandezas. Gente, quem são as grandezas aqui? Ó? Primeira grandeza, km. E a segunda grandeza, litros. Tá. Litros. Pronto. Vamos lá. Primeira relação que eu tenho aqui, ó. 640 quilômetros, o cara faz com 20 litros. Certo? O que é que eu quero saber? 800 quilômetros, o cara vai fazer com o quê? X. Olha aí, gente, ó. Aqui eu vou ter as minhas duas razões. Eu tenho essa primeira razão, eu tenho essa segunda razão. Eu preciso descobrir agora o que? Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos lá. Para mim saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, eu vou fazer isso aqui, ó. Nesse primeiro aqui, eu tenho 640 quilômetros. Agora eu fui para 800 quilômetros. O que aconteceu com a quantidade de quilômetros? Aumentou. Gente, se eu vou ter mais quilômetros para andar, eu vou precisar de mais ou menos litros de gasolina? Mais litros. Então, vai aumentar também. Como os dois vão aumentar, tá certo? Essas duas grandezas aqui, ó, os dois subiram, são diretamente proporcionais. Como é que a gente resolve, Bruno? Ó, 640, 800, isso aqui é igual a 20. Vou até apagar esse x aqui, ó.
Porque usa aquela propriedadezinha lá, ó, multiplico cruzado. E o resultado dessas multiplicações tem que ser iguais. 640 vezes x é 640x, certo? 800 vezes 20. 800 vezes 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 8, 160. Ou seja, 16 mil. Tá certo? Show! Agora eu vou dividir 16 mil, porque o 640 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Dividido para 16 mil dividido para 640. Tem zero no final, eu já trabalhei isso na aula de divisão. Então, eu vou precisar fazer o quê, né? Vou cortar esse zero aqui. Vou precisar dividir aqui 1.600 para 64. Posso dividir 1 para 64? Não, Bruno. Por quê? Porque é menor. Posso dividir 16 para 64? Não, porque continua menor. Posso dividir 160? Posso. 160 dividido para 64, o 64 vai caber duas vezes dentro. 2 vezes 64 vai ser 128. 160 menos 128, aqui vai ficar 5, aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Baixo o último zero. Agora eu tenho 320 dividido para 64. 300 dividido para 60, né, gente? É 5. 5 vezes 4 é 20. Coloco o zero, vai 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2 que está lá em cima, 32. 320 menos 320, 0. Ou seja, x é igual a 25. Só que o x está na tabela dos litros. Ou seja, minha resposta vai ser 25 litros. Beleza? Tranquilo, Bruno? Tranquilo. Agora eu tenho um exemplo de regra de 3, tá certo? Aqui ele está perguntando sobre o tempo. Tem um reloginho aqui e ele está perguntando horas. É só uma situação, não é nem uma questão. O maglev, trem de levitação magnética, desloca-se a uma velocidade de 400 km por hora. O bicho é rápido. Faz determinado percurso em 3 horas. Quanto tempo faria o mesmo percurso se a velocidade fosse de 440? Gente, eu tenho quilômetros por hora e eu tenho tempo, essas duas grandezas. O que foi que aconteceu com a velocidade aqui? Ó? Era 400, virou 480. Então, a velocidade, ela... Vou colocar retinho. A velocidade, gente, o que foi que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Gente, se eu vou mais rápido, o que é que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, eu tenho, nesse caso aqui, duas grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Show de bola. Aí daí o exemplo que eu tenho. Tá? Essa questão. Em uma viagem de Teresina a São Luís Corrêa, um veículo com velocidade média de 60 km por hora leva 5 horas para chegar em seu destino. Se esse mesmo veículo fosse a uma velocidade de 100 km por hora, ele chegaria em São Luís Corrêa em quantas horas, né? Show de bola, bora? Primeiro, quais são as grandezas? Quilômetros por hora. E a outra grandeza é tempo, né? Vou colocar tempo, poderia até ser hora aqui. Show. Vou colocar tempo, né? Pode ser que dê quebrado também. Então, vamos lá. Se ele for a 60 km por hora, ele vai fazer isso em 5 horas. E se ele for a 100 km por hora, ele vai fazer isso em x. Show. O que foi que aconteceu com a velocidade? Quilômetros por hora aumentou. Se eu estou indo mais rápido, o que é que vai acontecer com o tempo? Diminuir. Inversamente proporcional. Inversamente. Show. Vamos resolver? Vamos. Gente, ó.
Quando a grandeza for inversamente proporcional, o que é que eu faço? A coluna do x fica guardada e eu inverto a outra coluna. Não é 60 sobre 100? É. Vai ficar assim, ó, 100 sobre 60 e a do x continua do mesmo jeito. Aí eu multiplico cruzado. Tá certo? Então vai ficar como? 100 vezes x, isso aqui é igual a 100x. Tem que ser igual aos produtos, 60 vezes 5, 300. Então, x vai ser igual a 300 dividido para... Gente, quanto que é 300 dividido para 100? X é igual a 3. 3 o quê? Horas. Certo? Terminando aí o exercício sobre regrinha de 3. Beleza, moçada? Tamo junto. É nóis.